Mais um Chama na Botina, hoje com uma convidada que também tá longe. Eu acho engraçado, né? Porque o nome da cidade que ela tá é Curitibanos. Aí eu fico pensando, aqui pra cima tem paraibanos. Então eu queria entender essa lógica das pessoas que colocam esses nomes, mas enfim, isso é uma TDAH conversando, gente. E é um prazerzão, né, tê-la conosco. E como de praxe, né, vocês que nos acompanham há muito tempo sabem que aqui a gente pede para que o nosso convidado se apresente. Então, Marie, por favor, fique à vontade, conte pra gente quem é a Marie, o que a Marie faz, por favor. E bem-vinda. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Atualmente, né, estou em Curitibanos, Santa Catarina, que também Curitibanos é um motivo de confusão, que todo mundo associa com Curitiba. Toda vez que eu falo, cara, vai direto para a capital do Paraná. Eu falo, não, é lá no Planalto Catarinense, né? Mas tem alguma relação. Confesso que eu não olhei a história com detalhe, mas eu acho que o pessoal que veio da capital e colonizou a região. Por isso que tem esse nome Curitibanos, mas vamos lá, né? Então, para o público que está assistindo a gente, eu sou Marie Luíse Carolina Bartz, mais conhecida como Marie Bartz, ou também sou bastante conhecida como a Doutora Minhoca, né? E aí é que eu vou começar a contar o porquê veio esse nome, né? E por que eu faço isso que eu faço, né? Eu acho que a gente pode aproveitar também e dizer o dia que nós estamos gravando, né? Esse programa, que é um dia muito especial. 23 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional do Plantio Direto, cara, que está, assim, intrinsecamente ligado à história da minha família, né, do meu pai como agricultor, e que também tem a ver com todo o meu percurso profissional. Então, assim, eu costumo dizer, né, eu sou um outlier, né, uma exceção, porque eu não consigo desvincular a minha carreira profissional de quem é a Marie na nossa história particular, porque está tudo muito ligado, sabe? A história de família e tudo mais. Então eu sou atualmente sou formada em biologia, tenho mestrado, doutorado em agronomia, me formei no Paraná, mestrado e graduação na Universidade Estadual de Maringá, e o doutorado eu acabei fazendo em Londrina, voltei para casa da família, né? E né, pequenos meandros, mas para o público também entender, houve essa saída e essa volta, porque eu fui mãe muito nova, fui mãe aos 17 anos, mas ainda assim, né, comecei a cursar biologia, que meu pai falou, você vai só casar e ter filhos se você continuar estudando. Então, eu estudei biologia, não fiz agronomia porque já tinha meu irmão estava cursando agronomia, tinha primos que eram agrônomos, falei, não vou fazer a mesma coisa que eles, né? E eu tinha um pezinho porque, né, o meu pai vem da história da agricultura, né, meu avô também, sempre mexeram com a terra, e a família da minha mãe, ela sempre mexeu, são algumas gerações já que trabalhavam com jardinagem, com plantas ornamentais, então eu tinha uma coisa ali com as plantas e com a parte de botânica. Então eu fui cursar biologia porque eu não sabia o que eu ia realmente seguir depois. Mas aquilo, né, a fruta não cai longe do pé. Durante a minha graduação, fui monitora de botânica, tudo, mas eu falei, cara, não é, essa parte das plantas é legal, adoro as plantas, mas não é o que eu quero me especializar e estudar. Meu negócio é ir para o solo, né, para a terra. E foi quando eu fiz a minha iniciação científica e eu trabalhei com micro-organismos, a parte de respiração, biomassa microbiana, foi quando eu fiz meu estágio no IAPAR, com o pesquisador Arnaldo Colozzi, a parte de fungos micorrízicos, com as professoras ali da UEM, a Rosilaine Carrenho e a Sandra Gomes. Mas ainda assim eu fiquei naquilo, era legal, que era parte da vida do solo, mas as micorrizas, né, isso é microbiologia, micro-organismo. Eu lembro que a universidade tinha entrado em greve, ela passou 6 meses em greve, e a professora levou a lupa para casa, e eu passei 6 meses ali contando esporo de fungos debaixo do microscópio. Eu falei, cara, não pode, eu não presto para isso. Eu preciso ver esses bichos, eu quero ver aquilo que eu estou trabalhando, né? Isso já foi 2000 e pouco, 2001, 2002. E nessa época também eu conheci o pesquisador George Brown, apesar do nome americano, né, ele é descendente de americanos, o pai dele era um conhecido pesquisador da parte de borboletas, lepidópteras no Instituto, no IAC, em Campinas, e o Jorge, ele
se formou em agronomia e ele se especializou na parte de macrofauna de solo, que são organismos visíveis, né? Macro vem de grandes, né? E ele tinha recém entrado na Embrapa Soja em Londrina. Daí nós nos conhecemos, ele ofereceu algumas oportunidades, e em 2003 eu fiz o primeiro curso de taxonomia de minhocas. Taxonomia é o estudo na biologia da gente identificar um ser vivo, né? Então a gente olha, em geral, tem a taxonomia clássica, que são características morfoanatômicas, então a gente olha as diferenças para conseguir diferenciar espécies, né? E hoje já faz uns 20, 30 anos mais ou menos, dependendo do organismo, já tem as ferramentas de análise molecular que dão suporte para confirmar essa identificação de espécies. E aí em 2013 eu fiz o primeiro curso e, apesar da dificuldade, que não é fácil, foi muito fácil para mim fazer, e eu gostei demais daquilo. E foi meio que um caminho sem volta, né? Eu não escolhi falar, vou fazer. Falei assim, foram aparecendo as oportunidades, falei, cara, vou fazer, gostei, e fui abarcando, né? Foram aparecendo outras oportunidades, participação de workshop, aí fui trabalhar, né? Era técnica de laboratório por questões pessoais do casamento. Comecei meu mestrado, e o mestrado, por conta de eu estar trabalhando, eu acabei decidindo fazer um experimento em laboratório. Que achei, falei, não, né, experimento em laboratório vai dar menos trabalho do que a campo, né? Era inocente. E, cara, eu passava os finais de semana, de manhã eu ia para a universidade fazer disciplinas do mestrado, à tarde, à noite eu trabalhava como técnica, e final de semana eu ia trabalhar nos meus experimentos, com meu filho dali pequeno, 4, 5 aninhos grudado, e taca ali pau, né? Falei, vamos fazer um negócio, né? Então deu um trabalho, eu cultivei 2 espécies de minhocas em laboratório, para recolher os excrementos delas, né, que é muito conhecido das minhocas, da ação que elas têm no solo, além da aeração, da produção de galerias, o excremento, o humus que ela produz. Então eu queria saber como é que elas estavam alterando um latossolo, mas um latossolo coletado em diferentes sistemas de uso, né? E foi bem legal também o trabalho, porque independente aí a gente vai entrando nos meandros, né? Porque as minhocas não são todas iguais também. Minhoca que vive na superfície do solo, tem minhoca que vive no perfil do solo. Então eu peguei 2 espécies que vivem em lugares diferentes no perfil, elas se alimentaram do solo e a gente analisou os excrementos, e independente da espécie, o excremento sempre concentrou mais nutriente do que o solo adjacente ou do controle. Então, né, e isso confirmou estudos que já existiam fora do Brasil. Aqui no Brasil acho que a gente tinha 1 ou 2 trabalhos publicados só nesse sentido, e que daí confirmava que as minhocas elas têm esse papel muito importante, que é o de concentrar nutrientes e matéria orgânica nos excrementos. Aí isso foi meu mestrado, né? E nesse período no mestrado também, né, a gente vai conciliando vida pessoal com carreira acadêmica. Acabei me separando 6 meses antes de defender, que eu olho para trás, eu não sei como é que eu fiz isso, que eu só lembro do meu orientador falando assim, pedi umas 2 semanas de tempo para, né, botar a cachola no lugar assim, e com 1 semana ele me liga e fala, Marli, você não vai largar o mestrado, né? Eu falei, não, professor, né, compromisso assumido é compromisso cumprido. Isso é bem uma coisa de nós também, que somos de origem alemã, da gente cumprir aquilo que a gente se determina a fazer. Por um lado é muito bom, mas por outro lado a gente às vezes se cobra demais, né? E acabei por terminar o meu mestrado, e justamente por essa configuração, falei, não vou pensar em fazer doutorado fora. Tinha opção em fazer em Londrina, perto da minha família, do meu pai. Meu pai também estava num período de transição, que estava com dificuldades na fazenda. Falei, não, então vou para aí, moro na fazenda, ajudo o senhor, tal. E foi também justamente na época que ele vendeu a Renânia, que daí a gente vai para a parte que é da história da família. Vou agora fazer um flashback para 30, 40 anos atrás, desse período que eu fui para o doutorado, né? E aí essa é a relação do que eu estudo, né? Porque está ligado com essa história do meu pai. Meu pai é o Herbert Bartz, que é o primeiro agricultor, né? Um agricultor no Brasil e na América Latina que começou a praticar o plantio direto, que ele conheceu nos Estados Unidos, conhecido como no-tillage, que é não preparo, né? Então ali, início de 72, né, ele estava com uma insatisfação, início da década de 70,
ele assumiu a propriedade da família, começou a transformar a subsistência em lavouras de culturas anuais, produção de grãos comerciais, só que aí ele começou a enfrentar as questões de erosão do solo, porque eles tinham trazido todo o modelo europeu de fazer agricultura, né? E ainda puxando mais um pouco, né, para o pessoal falar, o Bartz era alemão. Eu falei, não, meu pai ele era nascido, né, olha como o mundo é pequeno, né, coincidentemente em Rio do Sul, que é aqui perto de Curitibanos, em 1937, e com um aninho e pouco, ele voltou com a mãe para a Alemanha, porque ela tinha uma questão médica que precisava ser tratada cardíaca, e o meu avô falou, não, vai para a Alemanha, porque lá tem médicos mais especializados na época, e vai fazer o tratamento. Aí meu avô foi para a Alemanha para pagar todas as questões médicas, para trazer a família de volta, mas os portos daí fecharam por conta da Segunda Guerra Mundial. Daí a família toda ficou presa na Alemanha no período da Segunda Guerra. Caramba! Eu tô aqui extasiada já com a história. Deu uma congelada. Sim, mas quando você falou só isso, Mari, só para contextualizar, eu acho que a Lara tá aqui igual eu, tipo assim, travada, né? Que tá congelada, na verdade, é a gente, né? Porque realmente, assim, imaginar tudo isso acontecer, você sabe que portas fechadas. Ela falando na minhoca, eu falei, meu cérebro é muito complicado, né, galera? Eu já fui pra musiquinha da minhoca, aí já voltei pro que ela falou. Aí eu fico olhando pra ela e falo assim, mas ela nasceu quando? Porque ela não tem idade pra ter tudo isso. Que história? Eu tô olhando pra ela fala 30, não sei o que, eu digo, mas gente, não tem cabimento. Não. Já chega, porque assim, a gente não tem noção, mas as coisas elas se configuram de uma forma quando você olha para trás e fala, cara, que perfeição, né? Assim, né? Querem chamar de Deus, universo, eles configuram de uma forma quando você se entrega para aquilo que você gosta de fazer, cara, as coisas elas vão de uma forma que é muito espetacular, sabe? Essa questão, Marie, como a Ediana sempre fala, de contar histórias, né? Quando você fica falando, daí fechou os portos na época da Segunda Guerra, e aí eu fico pensando, gente, a propriedade, quem ficou? Aí meu cérebro veio para pensar quem tava cuidando aqui, né? A preocupação. Sim. Pois, exatamente, perderam tudo aqui, e aí ficaram o período da Segunda Guerra para lá, né? Foi ali 39, 40, 41, o meu avô, e na Alemanha era, né, não importa assim o contexto, sim, hoje, né, se critica muito a questão do nazismo, mas quem estava na Alemanha não tinha escolha. Os jovens e homens tinham que ir para a guerra. Sim. E meu avô ainda tentou segurar. E ele foi, né, ainda o pessoal criticava por que estão todos os homens né, foram para a guerra e o Bartz está aqui ainda. O meu avô acabou indo ali para a guerra já no final, em 44, sabe? E aí quando ele já foi ali para o final, que a Rússia já estava invadindo, e ele já virou prisioneiro de guerra e ficou 2 anos trabalhando como prisioneiro de guerra em minas de carvão na Ucrânia. Né? E eu acho que as pessoas hoje não têm noção do que é essa situação. Né? A Ucrânia ela tem temperaturas negativas de 20, 30 graus, é uma coisa assim horrorosa. E essas minas de carvão ficam a metros em profundidade, estão lá embaixo, calor horroroso, e lá em cima são temperaturas negativas. E aí, esses trabalhadores ficavam, mal tinham comida. Quando meu avô voltou, minha avó, né, meu pai relatava assim que ele voltou pele e osso, pesando menos de 50 quilos. E a maioria morria por pegar infecções respiratórias, por ficar nesse quente, nesse frio, nesse excesso de mudança de ar e clima. E o meu avô, ele teve um incidente que ele ficou preso entre 2 vagões e acabou machucando o quadril. E aí ele foi para a enfermaria para ser tratado. E lá na enfermaria ele percebeu que quem não conseguia se curar, a Cruz Vermelha mandava de volta para casa. E naquela época não tinha raio-x, não tinha exames assim. Então os médicos colocavam ele em pé, ele meio que caía, pediam para ele andar, ele arrastava a perna. Então ele simulou não melhorar porque ele sabia que essa era a chance dele ser mandado de volta para casa. E foi isso que aconteceu. Então ali depois de quase 2 anos trabalhando nas minas na Ucrânia, ele foi mandado de volta para a Alemanha.
E ele passou anos assim, meu pai conta que ele era, né, meu pai criança, já vou voltar para o período que meu pai ficou com a minha avó, né? Anos assim desconfiado porque ele achava que o exército continuava vigiando quem tinha sido preso, ele vivia com medo por conta de toda essa situação. E nesse período que ele estava lá como prisioneiro de guerra, a minha avó ficou sozinha com 5 filhos, porque tinham ido para a Alemanha com a tanta Erlinda, que era mais velha, e o meu pai tinha nascido aqui. E lá na Alemanha nasceram o Arno, o Hagen Wieland e o Onkel Uli, mais 3 meninos nesse período. E aí, quando meu avô foi preso, a minha avó ficou sozinha com as 5 crianças. Teve que se virar, passaram muita fome e frio também na época. Meu pai conta que eles recolhiam restos assim de roupas de soldados, ela desmanchava as roupas, recosturava para trocar por comida. Tem algumas assim, né, alguns acontecimentos que é uma história engraçada, apesar de todo o cenário da Segunda Guerra, mas meu pai sempre contava essa história também, porque eles eram conhecidos como as crianças ateias do Brasil, porque eles não eram batizados. O meu avô era católico e minha avó era luterana, e eles falaram assim, não, nós não vamos batizar eles vão escolher o que eles querem seguir quando eles estiverem maiores. Então eles eram conhecidos como as crianças ateias do Brasil. Só que naquele período da guerra, tinham, né, algumas igrejas que forneciam os chamados care packages, que era tipo uma cesta básica, mas você tinha que ser batizado. Daí meu pai conta assim que num dia minha avó chegou assim e falou, olha, semana que vem vamos todo mundo batizar. Daí eles olharam assim, mas como assim? Né, falou que não ia batizar tal. Ele falou, não, a gente não tem outra saída. Falei, quem é batizado recebe essa cesta básica, a gente tá precisando, a gente não, né, não pode ficar sem isso. E aí disse que foi a cerimônia da cidade, porque todo mundo daí ficou sabendo que os ateus, as crianças ateias do Brasil iam ser batizadas, e foi daí na igreja luterana, e minha avó, ela orientou, né, os filhos assim, falou, olha, a igreja luterana, então a mão, que daí eles iam ficar ajoelhadinhos pro pastor fazer a cerimônia, vocês vão ficar ajoelhadinhos, a mão é assim. Não é assim, porque assim é a católica e assim é a luterana. E não pode soltar. Enquanto o pastor não terminar a cerimônia, vocês têm que ficar ajoelhadinhos com a mãozinha assim, né? E daí tá bom. Daí estavam lá na igreja, a escadinha, e o pastor começou a cerimônia do batismo, e começou pela minha tia, que era mais velha, a jogar água na cabeça e tal. E meu pai daí brincava assim, que minha tia, né, é a única viva ainda dos irmãos também. Que ela tinha um nariz assim que parecia um trampolim, que daí o pastor jogou a água e a água, sabe, quicou assim, né? E o meu pai não aguentou e deu risada, só que ele estava gripado. Ave Maria. Nem que ele deu risada, saiu né, catarro. E ele estava assim, ele olhou, disse que olhou para minha avó fez assim, você não solta a mão, né? Aí ele assim, com a mãozinha assim, daí ele conta assim, naquele, daí não tinha o que fazer, deu um solavanco com a cabeça e comeu. Ai, normal, tudo bem. Criança sendo criança. A igreja inteira se esborrachou na risada, o pastor teve que parar a cerimônia, né, para dar uma acalmada e depois eles voltarem para toda a cerimonial. Então esse é um dos episódios da história. Quase que daí o apelido ia ser Crianças Ateias e não civilizadas no Brasil. Não é? E aí, pois então, essa né, é um dos pontos assim que eles davam risada, né, de algumas situações. Pelas dificuldades que eles passavam, a minha avó, meu pai falava assim, apesar de tudo, a minha avó era muito positiva sempre, né, e ela, nos dias muito frios, ela juntava todos os filhos assim, com cobertor, todo mundo, como se fosse uma galinha choca assim, né, e ela falava para eles, falou, olha, um dia nós vamos voltar para o Brasil, e no Brasil a gente vai produzir alimentos em abundância e a gente não vai passar frio como a gente passa aqui, né, então ela tinha esse sonho de um dia voltar aqui para o Brasil, né. E aí ainda, ali já no final quando estava encerrando a guerra, cara, esse é um episódio assim que, né, acho que as pessoas de hoje, acho que, isso que eu falo, né, o ser humano, ele tem a memória muito curta, né, a gente não preserva aquilo que já foi vivenciado, a gente esquece as coisas que acontecem, né. Na noite do aniversário, meu pai, ele faz aniversário no dia 14 de fevereiro,
na noite de 13 para 14 de fevereiro, ele ia fazer ali de 7 para 8 anos, em 45, os aliados bombardearam todas as principais cidades alemãs como um castigo para os alemães por conta do que tinha acontecido. Eu acho que a guerra já tinha sido declarada como acabada, né? Ou estava ali pelos finalmentes. E para dar um castigo para o povo alemão, eles bombardearam todas essas principais cidades. E o meu pai, com os irmãos e com a minha avó, estavam em Dresden, que era a cidade na Alemanha Oriental, onde era a família da minha avó. E nessa noite, o meu pai estava na casa dos tios, e a minha avó com os irmãos do outro lado da cidade. Diz que começou, final da tarde do dia 13, a noite inteira, a cidade inteira sendo bombardeada. Até hoje, né, tem várias construções ainda lá em Dresden que mostram esse cenário que aconteceu naquela época, né, e o que eles contam, né, que as pessoas que vivenciaram isso é que na cidade só tinham velhos, crianças e mulheres, né, porque todos os homens tinham ido para a guerra. Amanheceu o dia e o meu pai, daí desesperado, 7 aninhos, 8, né, fazendo 8 aninhos naquele dia, ele falou assim, eu preciso ir para casa ver se a minha mãe e meus irmãos estão vivos. E daí disse que saiu da casa do tio e saiu correndo pela cidade. Enquanto ele corria, os aviões continuavam dando rasante e metralhando todas as pessoas que estavam na rua. Então ele contava assim que até na fase do ele ouvia o barulho das balas entrando no corpo das pessoas. E assim, as pessoas caindo, catando ele pelo pé, pedindo ajuda. Então, assim, passou uma situação extremamente difícil e muito complicada naquela época, né? Para uma criança de 7 anos, que memória, 8 anos, né? É uma coisa inimaginável, né? E ainda assim, né, graças a Deus ele chegou, os irmãos e a mãe estavam vivos e estava tudo bem com a família. Mas antes disso, eu acho que foi um pouco antes disso, um dos irmãos, o Hagen Wieland, ele acabou falecendo porque ele teve também uma infecção intestinal, era uma coisa muito simples, acho que foi tipo uma virose, e minha avó precisava de enxofre para fazer o tratamento para recuperar, e ela não conseguiu. E esse irmão deles acabou falecendo. Ela trocava cartas com meu avô quando ele estava, né, na Ucrânia, só que ela não contou isso, ele só ficou sabendo quando ele retornou para casa, né. Então esse foi um dos cenários que eles algumas das histórias do que eles vivenciaram passaram ali. Meu avô voltou ali de ser prisioneiro, e daí começaram aos poucos a retomar ali final da década de 40, 50, as atividades ali na Alemanha. Então eles passaram a viver na Alemanha Ocidental, é uma região perto de Colônia, ali em Aachen, tinha uma cidadezinha chamada Langewehr, aonde era a família do meu avô e onde eles viveram, né? E eles trabalhavam com a parte de construção, implosões. O meu avô tinha um título, as pessoas era tipo um mestre em fazer explosões. Então, o meu avô tinha essa habilidade, aliás, né, o meu avô ficou muito conhecido na cidade porque ele conseguiu salvar muitas famílias, porque quando caíam as bombas, ele conseguia pegar as bombas das casas e largar elas para outro lugar para que não explodisse nas casas, né? Então ele ficou muito conhecido na época por ter ajudado muitas famílias a não morrerem bombardeadas, né? E ele tinha já esse título de trabalhar com explosivos, e meu pai também fez. E até acho que tem uma reportagem que saiu na Alemanha que meu pai foi o mais jovem mestre de implosões que fez um treinamento na Alemanha. E aí foi que eles trabalhavam naquela época muito com essa parte de construção. E a minha avó acabou porque a minha avó, o tratamento que ela foi fazer na Alemanha, a minha avó era enfermeira, essa parte não contei. Ela era enfermeira da Cruz Vermelha. Inclusive, ela tinha uma foto, eu não encontrei, mas essa foto, ela tem uma foto com uma cobra em volta do pescoço, porque ela trabalhou um período no Instituto Butantan. E aí depois ela foi trabalhar como enfermeira no hospital em Blumenau, que foi onde ela conheceu meu avô. Também é outra história assim, porque ele teve um acidente com um boi e foi parar no hospital. E ela, quando viu ele, assim, foi amor à primeira vista, tanto que ele tinha um corte na cabeça, ela cortou o cabelo em formato de coração, e depois disso eles acabaram se casando, sabe? Ai, que legal. Então, assim, é cheio de meandrozinhos, que é muito interessante a história de toda a família, né? E aí, mas ela tinha tido a influenza, aquela gripe que foi muito, muito forte naquele período, e teve também, né, uma pandemia dessa gripe. E como ela não conseguiu tratar direito, a bactéria migrou para o coração. E daí por isso que ela foi para a Alemanha para tentar tratar essa questão, mas não tinha tratamento, né? Era uma questão de tempo.
E ela acabou falecendo em 1958. Lá mesmo na Alemanha, ela não conseguiu voltar. Na Alemanha. Ela não teve, ela não conseguiu realizar o desejo dela de voltar ao Brasil. Não realizou. E como ela acabou falecendo na Alemanha, e esse era o desejo último, né, ou era o desejo principal dela, o meu avô resolveu voltar para o Brasil. Então, em 59, ele veio para o norte do Paraná, veio para a região de Rolândia, para conhecer, ver, e daí ele encontrou o sítio que ele acabou comprando, voltou para a Alemanha e daí juntou a família e falou, olha, nós vamos todo mundo para o Brasil. O meu pai tinha recém saído do ginásio, tinha entrado, ele fez a prova que na Alemanha chama Abitur, grosseiramente o equivalente ao nosso vestibular, mas é uma prova que se faz no final do ginásio, que vai te permitir saber se você pode entrar em alguma universidade ou não. E meu pai, ele era muito bom, ele era muito inteligente, ele passou em engenharia hidráulica na Universidade de Arnhem com bolsa assim, full, né? Então, ele era muito bom, né? Só que ele era o único filho homem nascido no Brasil. Então, era ele que podia trazer toda a família de volta para o Brasil. Daí, meu avô pediu para ele trancar para poder levar toda a família para o Brasil. E ele também fez o que o pai pediu e vieram ali em 1960. Eles chegaram no Porto de Santos e se instalaram no norte do Paraná, ali no sítio Renânia. E ali começaram, então, uma agricultura de subsistência, né, plantando arroz, milho, mas tudo em lotes pequenos de subsistência. Tinham plantação de café, porco, gado. Meu pai chegou, ele fala que é um dos piores investimentos que ele fez na vida dele, que quando eles vieram da Alemanha, eles trouxeram muito maquinário, caminhão, plantadeira, e o meu pai trouxe uma moto BMW, e ela tinha aquele sidecar, que é aquele assentinho extra, que vem pode andar uma pessoa do lado. E ele trocou essa moto por 10 cabeças de gado, leiteiro, se eu não me engano. Acho que não deu alguns meses, ele perdeu todo o gado dele com febre aftosa. Esse era um dos piores investimentos que ele tinha feito na vida dele, né? E aí, com já 10 anos ali, de 1960 a 70, o meu avô se cansou dessa vida de agricultura. Ele falou, cara, não tô gostando disso aqui, não tá dando certo. Falei, eu vou vender, vou morar perto da cidade, comprar uma chácara. Daí meu pai falou, não, né, faz o seguinte, então, né, vá para a cidade. Daí ele construiu ali entre 68, 69 e 71, que é até se procurarem na internet, Casa de Pedra Rolândia, vai aparecer a casa que ele construiu toda de pedra, de arenito e basalto. Ele quebrou todas as pedras, e essa casa é uma réplica da casa que ele tinha em Langewehr, que eles construíram na Alemanha. Então, é tudo ligadinho a história, sabe? E aí o meu avô foi para a cidade, e meu pai com o irmão dele, com o Uli, eles acabaram arrendando o sítio Renânia e começaram a tocar a parte de questão de agricultura. Mas aí eles também mudaram o sistema. Ele falou, então vamos para uma produção mais comercial, desmancharam a plantação de café, ampliaram as áreas e começaram a fazer produção de grãos em escala comercial. Foi ali então que ele começou a deparar, né, que vieram com todo o modelo europeu de arar, preparar, gradear o solo. Nesse nosso clima tropical, com chuvas torrenciais, aquele mundaréu de água vindo, e ele perdendo sempre os plantios, o solo dele com erosão. Ele chegou num ponto ali em 70, 71, foi em 71 que ele contava que ele estava plantando pela quarta vez a cultura de verão dele, e ele tinha uma peculiaridade assim, quando o tempo virava, em geral à noite, quando vinha um temporal, vinha chuva, ele não conseguia dormir, né? Ele tinha alguma coisa no biológico dele que ele não conseguia. E ele tinha plantado a lavoura dele, a soja já estava começando a germinar, a crescer. Era umas 11 horas, meia-noite, aquele temporal vindo, e ele falou, eu não vou ficar aqui, vou ficar de um lado para o outro da cama. Pegou lá um guarda-chuva, o lampião e as galochas e foi para a lavoura. Falei, vamos ver o que vai acontecer. Foi uma chuva de mais de 90 milímetros em 1 hora. E assim que ele falou que foi uma das piores experiências da vida dele, porque assim, ele conta assim que, literalmente assim, o solo, a terra todo sendo levado embora, tudo indo embora, morro abaixo, né, que ele falou assim, tá acabando o mundo. E daí, quando ele passou por aquilo, ele falou, eu não posso fazer agricultura desse jeito. Não faz sentido. Como é que eu estou perdendo o meu bem mais precioso, os insumos, né, adubos, semente, tudo, para a água que está indo embora para o rio? Não posso fazer agricultura desse jeito. E daí foi quando ele começou a procurar por alternativas, né, por soluções.
Ele tinha um amigo alemão chileno, que é o Rolf Depsch, que é uma figura bem importante também no início e no desenvolvimento ali do plantio direto no Brasil, que ele estava no Paraná por conta de um programa da agência alemã de pesquisa. Então, estavam desenvolvendo pesquisas de adubação em culturas anuais, porque para eles os solos paranaenses não eram férteis, então estavam testando adubação para ter maior produtividade. E o Rolf tinha 2 artigos que falavam num tal de no-tillage nos Estados Unidos, né? Meu pai conta assim que ele lembra que ele deu os artigos para o meu pai, era tudo em inglês. Meu pai, ele tinha tido uma namorada inglesa, bailarina, que daí ele disse que ele aprendeu o inglês, então ele tinha essa habilidade, né, de entender a língua. E aí o Rolf falou assim, ó, mas se você for atrás, é por tua conta e risco, né? Não me responsabilizo. E ele leu os artigos e se interessou. E ali, então, virou o ano, ele ainda em 71, ele fez uma tentativa, né, a semeadeira que eles tinham da Alemanha, que era uma Amazon, eles adaptaram uma enxada rotativa e tentaram fazer um tipo de um cultivo mínimo, né, foi um preparo só na camada superficial do solo, mas não funcionou. Meu pai disse que o efeito foi até pior do que no preparo do solo. E quando virou o ano ali no primeiro semestre de 72, já ali por maio, ele já tinha plantado a cultura de inverno dele, o trigo, e ele decidiu, daí organizou uma viagem para ir para a Europa e para os Estados Unidos para tentar procurar alguma solução. Ele teve como parceiro, e quem incentivava bastante nessa época era a ICI, que era a Imperial Chemical Industry, que depois acabou se tornando a Syngenta. Hoje eu já não sei o que é, porque eu sinceramente me perdi nesse mundo das multinacionais de insumos. E a ICI, no início, ela foi muito parceira porque eles tinham um programa tanto de herbicidas, né, de utilização, porque esse era o movimento nos Estados Unidos. O problema do plantio direto era a adequação por conta das plantas daninhas, então uma linha para produção de herbicidas, e a outra que era a adequação de equipamentos. Então, no Brasil, eles estavam vendo que essa demanda também estava começando a aparecer. E eles auxiliaram meu pai a fazer essa viagem. Ele foi para a Alemanha, em Hannover, na Agritécnica, que é uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Maravilhoso. Não encontrou nada, né? Não encontrou nada. Porque só tem as coisas voltadas para a própria, na verdade, para a própria Europa, né? Exato. E aí ele foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, a ICI tinha campos experimentais onde eles testavam o tal do no-tillage, mas meu pai contava que eles queimavam a palhada na lavoura. Ele falou, não é isso, não é ainda o que eu estou procurando, né? E aí foi nos Estados Unidos que ele conheceu o Harry Young e o Charlie Phillips, que era um extensionista e um agricultor, no condado de Christian, em Kentucky. E ali o meu pai conheceu o tal do no-tillage, porque o Harry Young já fazia isso há 10 anos ali nos Estados Unidos, né? Então era, né, o extensionista, o Charlie Phillips, falou assim, olha, ele está plantando, ele faz todo o trabalho dele, ele não vai ter muito tempo, mas ele disse que ele tira uma hora para conversar contigo. Só que meu pai, ele era muito, assim, expansivo, né? Ele conseguia cativar as pessoas, e aquela conversa que era para ser uma hora, eles ficaram a tarde inteira conversando. E quando meu pai, ele contava assim, que quando ele chegou na lavoura, eu acho que da época de vocês lembram do filme Dança com Lobos, né? Sim. Kevin Costner? Sim. Lembra aquele terreno suave e ondulado, com aquele bluegrass que é o azevém? Era essa configuração do terreno que meu pai viu lá na propriedade do Harry Young. E ele via, né, trator indo morro abaixo, morro acima, né, o solo protegido, milhos com diferentes tamanhos, né? Ele falou assim, é isso aqui, né? É isso aqui que eu quero fazer nas minhas terras lá no Brasil. E daí foi, né, a conversa. Eles já colocaram meu pai em contato com a Allis-Chalmers, que era a empresa americana que produzia a máquina que o Harry Young utilizava. Assim, situações que tu olha para hoje, ninguém faria isso, né? A empresa, com a validação, né, com aval do Harry Young e do Charlie Phillips, eles fizeram um contrato com meu pai e mandaram uma máquina sem o pai pagar para o Brasil, para ele começar a testar o plantio direto no Brasil, né? Eles tinham firmado, meu pai voltou para o Brasil com acordado que a Allis-Chalmers mandaria a plantadeira para o Brasil. E aí meu pai, ele conta assim, que ele já estava com os dinheirinho tudo contado. A minha tia me contou há pouco tempo atrás que quando ele passou pela Alemanha, ele já estava preocupado porque ele não tinha muito dinheiro, né? E a minha tia falou assim, eu não sei, né, eu lembro do teu pai tá preocupado, e ele não sabia como é que ele ia conseguir terminar essa viagem. E nos Estados Unidos, aí lá, quando ele
terminou toda aquela conversa, aquela articulação com o Harry Young e Charlie Phillips, o mínimo que ele podia oferecer era pagar um jantar. E daí pediu para eles escolherem um lugar. E eles escolheram o Jockey Club. E o depois meu pai descobriu que o Jockey Club tinha um cavalo que estava avaliado em mais de $1 milhão. E meu pai tinha $300 no bolso. Meu Deus. Ele falava, seja o que Deus quiser, né? Sim. Daí foi, pagou, deu para pagar o jantar, acho que sobrou lá uns troquinhos ainda para, né, para alguma coisinha na volta. E aí ele falou, esse foi o maior e melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque foi isso, né, que fez a mudança para eu fazer aquilo que eu queria. Voltou para o Brasil, assim, não vou conseguir contar todos os detalhes, senão nós vamos ficar aqui 3, 4 horas, né? Depois, né, a gente pode disponibilizar o link para quem tiver curiosidade em ler a biografia, porque isso tudo está registrado num livro e conta toda a história do meu pai, desde o nascimento até o falecimento dele, né? Ele voltou para o Brasil, a lavoura que ele tinha deixado plantada do trigo perdeu tudo com a geada. Aí ele foi fazer o financiamento para a próxima safra. O meu avô era o avalista, o meu avô olhou para ele assim e falei, eu não vou nada? Não. Teu negócio aí de plantio direto é uma desculpa para você trabalhar menos. Perdeu o avalista. Aí ele tinha pegado o mesmo lote de soja e tinha, quando faz aqueles financiamentos que você deposita para os bancos como garantia, né, ele pegou o mesmo lote para 2 bancos diferentes. Ele falava assim que ele tinha pesadelos à noite, que os 2 gerentes chegavam ao mesmo tempo na sede querendo validar o lote, e era o mesmo lote, sabe? Então, assim, tudo que pode imaginar que aconteceu, que pudesse dar errado naquele período deu. Claro, muitas coisas que configuraram num ponto positivo, mas o que aconteceu quando daí ele chegou no momento do plantio da safra, né? Um outro ponto importante, assim, a máquina que chegou, a Lixalmas, quando chegou no Porto de Santos, foi ainda sobretaxada também com 40% de imposto, porque daí o governo disse que tinha similar no país. E ainda assim, né, como ele teve que dar os pulos dele, quando ele foi começar a safra 72, 73, ele tinha um trator, a plantadeira de chalmas e a colheitadeira. O resto dos equipamentos todo ele tinha vendido para né, saldar a dívida, para ter os recursos, para fazer tudo que ele precisava para essa próxima safra. E aquilo que ele tinha intenção de começar em 10% da área, né, ele contava, falou, eu me joguei no abismo e tchau, foi 100%. Os 200 hectares, que eram 100 alqueires que eles tinham na propriedade, já foram direto em plantio direto, né, plantando em cima dos restos vegetais da cultura que tinha ficado ali, né? Na verdade era a palha do trigo que tinha perdido tudo com a geada. E aí quando ele começou isso, os vizinhos já começaram. Falei, o Bartz enlouqueceu. Como é que vai plantar desse jeito? Tá plantando no meio do mato. Né? Imagina toda a agricultura baseada no preparo, na parte de fertilização química. Né? Fazer uma movimentação da terra, que era o costume. Exato, né? E aí foi quando pegou o apelido no meu pai, o alemão louco de Rolândia, que plantava no mato, né? Ele acabou, né? Saiu da casinha. Ainda era 72, né, Marie? 72 para 73 ali. Essa safra de soja que ele plantou, quando ele foi colher, ela foi apreendida pela Polícia Federal, porque recebeu uma denúncia em Londrina, e ela foi apreendida porque tinha riscos à saúde humana. Olha o nível da situação, gente. Olha o nível da situação. E mas assim, meu pai, né, quem conheceu ele, era uma criatura alemão, né, extremamente teimosa. Então ele sabia que aquilo era o caminho, ele não ia voltar para trás. Não era um caminho sem volta, né? Só tinha que ver como viabilizar, porque a plantadeira também, que foi trazida dos Estados Unidos, ela era adaptada para as condições americanas. Os solos ali no norte do Paraná era argila de 80%, muito pesados, então eram sacos em cima da plantadeira para tentar fazer o corte, fazer o plantio. Então começou uma etapa, uma guerra, né, para viabilizar o sistema, né, o plantio direto, com o maquinário, e também a questão dos herbicidas, porque não tinha. O que tinha de herbicida disponível na época era a triflurarina, que tinha que incorporar no solo, porque era de contato. E meu pai falou, não, no solo eu não vou mexer mais, né? E aí adaptou o maquinário, pequenas enxadas rotativas na entrelinha, na frente do trator, né, para cortar o mato na entrelinha, fez contrabando de herbicida no Paraguai. Assim, são histórias, assim, megalomaníacas. Eu falo, cara, né, não é porque meu pai, mas é digno de fazer um filme ou uma série, porque é muita coisa que aconteceu.
E aí, nesse processo, os outros agricultores também começaram a se interessar. 73 foi um pessoal de Campo Mourão, 74 vieram os japoneses de Mauá da Serra, que também é uma história bem engraçada, porque né, meu pai brincava assim, os japoneses são come quieto, né? Porque eles estão ali quietinho, né? Mas depois quando tu vê, estão fazendo tudo. E eles foram, né, conversar com meu pai, ficaram lá 1, 2 horas, meu pai falando, que depois ele falava, eu não sei se eles entenderam tudo, eu não sei se eles não entenderam nada, porque eles não abriram a boca, né? E ficou aquilo. Mas aí depois, quando eles voltaram, eles já encomendaram as máquinas, já começaram também no processo e formou ali um vínculo de amizade muito forte do meu pai com essa comunidade japonesa, né? Os japoneses, eles são muito família, né? Muito comunidade, é muito interessante isso, a gente vê em várias regiões do país, e eles adotaram, né? Abarcaram meu pai também por essa ajuda que ele deu à comunidade. Então, até poucos, né, anos antes do meu pai falecer, que ele tinha, né, nos últimos anos ele tinha muita dificuldade na mobilidade, ele ia participar das gincanas, das festas na família, então, de família que tinha da comunidade, então, eles acolheram o meu pai e nossa família muito bem na comunidade, né. Então, 74 foi Mauá da Serra, e em 76, que foi um ponto de virada e muito forte, foi quando foi o Nonô Pereira e o Funk Dixta dos Campos Gerais, foram conhecer com meu pai também, e ali começou um movimento daí para valer, porque daí os 3 abarcaram, né, foi um papel muito importante ali do pessoal dos Campos Gerais, porque daí começou um processo de difusão muito mais intenso, né, e que daí começaram a perceber e falaram, não, a gente precisa levar essa informação para o máximo de agricultor, disseminar o máximo possível que a gente conseguir, tanto que eles eram conhecidos como os 3 mosqueteiros do plantio direto, né. Isso então já 76, indo para final da década de 70, nesse período tinha uma parte da academia que não era a favor, tinha seus contras, porque falava assim, como é que um agricultor desqualificado como esse, com 2º grau, não tem faculdade, está trazendo uma inovação como essa? Isso não pode, né? Isso nem é inovação, né? Provavelmente, até porque o objetivo acabava sendo desmerecer, né? Exato. E aí, mas tinham outros grupos, né, o Rolf Depth e outros pesquisadores que estavam investindo em pesquisas e em fazer experimentação. Foi quando começaram também os experimentos de culturas de cobertura, que daí eles perceberam que o plantio direto, a técnica que foi como começou a ser adotada, que é plantar em cima dos restos vegetais da cultura anterior, que tinha como objetivo proteger contra a erosão, não era o suficiente, tinha que fazer um pouco mais, né? Então, foi com os experimentos de cultura de cobertura que veio o conceito que os agricultores, né, meu pai dizia, os outros produtores também diziam, a filosofia do sistema plantio direto. Sistema porque ele tem 3 requisitos, 3 princípios que precisam ser cumpridos. Então, um é a mínima mobilização, revolvimento, então na linha do plantio, que o plantio direto já abarcava, a manutenção de cobertura permanente, que na época se falava em palha, que por si o plantio direto também, né, abarca. Hoje a gente já fala, além da palhada, se conseguir deixar plantas vivas o ano inteiro, para ter sistema radicular ativando para a biologia, a vida do solo está trabalhando junto, melhor ainda. E o terceiro e fundamental é rotação e diversificação de culturas, incluindo culturas de cobertura. Então esse terceiro item é o componente principal, porque é ele que alimenta a vida do solo, e a vida é a bomba, é a força motriz que faz os processos acontecerem para o solo estar saudável e com qualidade para estar produzindo. E esse conceito ele surgiu ali no final da década de 70. Ali também em 79, por essa dificuldade, né, da comunicação ainda, da pesquisa estar muito afastada, eles se sentiram na necessidade de se organizar para discutir, trocar experiência e ver como é que eles conseguiam transpassar os vários desafios que eles estavam tendo com o sistema. Não só os agricultores, mas também, né, os pesquisadores e profissionais que eram a favor dessa tecnologia. Foi quando eles fundaram, em 79, em julho, o Clube da Minhoca, lá nos Campos Gerais. E o Clube da Minhoca foi, né, a entidade mãe que deu origem nos inúmeros clubes amigos da terra que foram fundados depois no Brasil, principalmente sul do Brasil, mas também acabaram vindo para outras regiões do Brasil na parte de Cerrado. Assim, encontros
de mais de 5, 10 mil agricultores desses encates, desses clubes Amigos da Terra. Então foi um movimento assim muito intenso que eu falo, né, eu era tiquinha ali, porque eu nasci em dezembro de 79. Né? Agora, eu nasci justamente agora tá começando a fazer sentido, né, Lara? Aí, ó. Eu sou a irmã caçula do Plantio Direto. Que legal. Porque eu nasci no ano da fundação do Clube da Minhoca, né? E foram esses clubes Amigos da Terra que fizeram esse movimento de difusão, de expansão dessa tecnologia pelos agricultores e pelos produtores, né? E ali ainda na década de 90 ficou tudo muito... Não teve um crescimento... 80, desculpa. Não teve um crescimento muito exponencial. Mas ali quando virou 90, tu olha, né, o pessoal que tiver curiosidade pode entrar no site da federação, tem o gráfico de evolução do plantio direto. Então começou ali 72 com 200 hectares, aí vai lá década de 70, 80, 90, daí 90 faz boom. E hoje a gente está em torno de 30, 40, quase 50 milhões se a gente inclui sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, a evolução desse sistema foi por conta desse esforço dos agricultores que, assim, não mediram esforços, não mediram recursos, adaptação de maquinários, desde pulverização, maquinário agrícola, não tem nada patenteado, foi tudo parceria com as empresas, sabe? Até isso a gente esquece de falar para a maioria das pessoas, né, mas nós que éramos família, né, de fato eles abriram mão do convívio da família para levar isso Brasil afora e também mundo afora, porque eles viajaram muito mundo afora também para dar muitas palestras nesse período todo. E evoluiu assim de uma forma que muitos americanos que vinham para o Brasil na década de 90, falavam, questionavam meu pai, mas como que isso cresceu desse jeito no Brasil? Né, lá nos Estados Unidos não é desse jeito, o que vocês fizeram tal? Daí eu falei, mas um dos motivos é a nossa agricultura não é subsidiada. Então, o nosso agricultor, ele precisa fazer melhor. Então, ele precisa cuidar do patrimônio dele, do solo, do ambiente dele, para produzir melhor e mais e melhor, né? Então, esse é um dos motivos, é um dos principais motivos que o sistema plantio direto evoluiu no Brasil dessa forma. A ponto da FAO, né, a Organização para a Alimentação da ONU, reconhecer desde 2000 esse modelo do sistema plantio direto, um modelo de agricultura que é um modelo a ser seguido pelo mundo, né, e a gente também as pessoas não comentam isso, né, não veem isso, a gente costuma falar, cara, o brasileiro tem essa estúpida mania de ter síndrome de vira-lata, né, de dar valor para aquilo que está lá fora, sempre achar o que vem lá de fora é o melhor, mas não sabe aquilo que nós fazemos, o que nós temos construído, né, e isso nós estamos completando mais de meio século desse trabalho que agricultores, pesquisa, e aí é um conjunto, né, os agricultores tiveram um papel fundamental, mas a pesquisa, as universidades, os institutos, as empresas, todo mundo trabalhou junto para que isso configurasse nessa evolução. Mas a gente tem desafios hoje ainda, né? Desses, vamos pôr aí, 33 milhões de plantio direto em culturas anuais, plantio direto, não é sistema. Os cálculos que os nossos colegas fizeram, né, para tentar, porque o censo, o anterior, ele não conseguiu identificar culturas de cobertura, então não conseguia se diferenciar muito bem o que era plantio direto e sistema plantio direto. Parece que o último censo já tem mais informações que a gente consegue identificar isso. Mas desses 33 milhões que abarca aí 60%, quase 70% da produção de grãos, só menos de 8% são sistema plantio direto. Então a gente tem ainda um desafio, né, dos agricultores de sensibilizar para que eles façam essa adoção do sistema na sua totalidade, né. E aí nesse meandro, nesse cenário, né, apesar, né, que eu volto ali agora para minha história, que eu me casei aos 17 anos, fui cursar biologia, só que eu cresci sabendo que meu pai era o pioneiro do plantio direto. Eu falei, o papai é o pioneiro do plantio direto, só que eu não sabia o que isso significava. Para mim, na prática, plantio direto, pronto, né, para criança, é o que todo mundo dizia. Mas só uma pergunta. Quando, por exemplo, a gente tem uma questão também da questão da família agricultora, de que a mulher também ela não era tão inserida dentro da agricultura. Apesar do teu pai ter esse pensamento, por exemplo, que era extremamente progressista, né, de ter buscado tudo isso, mas a gente viveu uma realidade, eu nasci no Rio Grande do Sul também,
de que os pais das meninas, por conta desse trabalho tão difícil que era, né, essa ausência inclusive de maquinário e tudo mais, os pais acabavam direcionando as meninas para outras áreas, né? Então, teu pai tinha um pouco, talvez, disso também, de tipo, eu já passei por tanta coisa, tem tanta história na família, o filho, o homem, já estava lá fazendo, né, que ele formou, né, tinha alguma coisa? Assim, ou não? Nós éramos 3 filhos, 2 meninos mais velhos e eu era caçula, então a minha tia conta, quando eu nasci assim, o meu pai dava pulos, né? Era a menininha dele. Tanto que meu apelido era Mädchen, que é menina em alemão, né? Mas assim, apesar de tudo isso, meu pai, ele era meio linha dura. Então, os meninos, os meus irmãos, com 7, 8 anos, já iam cavar beira de cerca, sabe? Capinar, fazer capina, já dirigiam um trator, tudo. Então, eles faziam tudo. Em casa, né, meu pai, a gente nunca teve empregada doméstica. Meu pai, por que vai ter empregada doméstica? Eu tenho 2 mulheres dentro de casa. Então, eu fiquei com a minha mãe para aprender a fazer as questões da vida doméstica, e os meus irmãos ajudavam meu pai na lida da fazenda. Mas isso não quer dizer que eu também não... Tipo, quando tinha plantio, colheita, eu ia junto, eu ia entregar a safra com meu pai e tudo. Mas não esse trabalho direto de aprender a dirigir um trator, uma colheitadeira. Só que o meu tio, que é o irmão caçula do meu pai, que daí tudo que meu pai fazia em Rolândia, ele replicava em Faxinal, as minhas primas fizeram tudo isso. Elas dirigiam trator, colheitadeira, elas fizeram, cara. Teve um período assim que elas, na adolescência, que elas ajudavam em tudo, em todos os trabalhos na lavoura. Então, assim, era um pouco... E eu também me acomodei, eu também nunca pedi, assim. Eu confesso, assim, que eu era meio medrosona também, coisa de equipamento, dirigir. Eu fui realmente dirigir e tirar carteira aos 21 anos, né? Então... Tem todo um contexto ali, né, que faz parte. Mas ali também, a partir do momento que eu me interessei, que foi justamente ali em 99, que eu já estava terminando de cursar biologia, e eu comecei a acompanhar meu pai nos eventos dele, né, da federação, que eles promoviam. O primeiro evento foi um simpósio sobre fertilidade do solo em plantio direto em Ponta Grossa, e depois o grande foi 2000, Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, em Foz do Iguaçu, que reuniu, acho que quase 2.000 pessoas. E ali que eu vi, falei, porra, cara, o buraco é mais embaixo, esse negócio é grande, é muito importante isso, né? Daí eu comecei a perceber e ver algumas coisas relacionando com o que eu estudava, com o que eu via, que era isso que meu pai e os outros agricultores estavam fazendo. E ali meio também é que eu grudei nele e não larguei mais, sabe? Então comecei a me envolver, ir nas reuniões da diretoria da federação, acompanhar. Então, nesse processo, eu comecei daí a unir cada vez mais o que era a minha formação acadêmica científica, unir, na verdade, assim, aí também eu sou eu sou uma exceção em várias coisas, porque né, tem amigas minhas que falam, mas você é a bióloga mais butinada que eu conheço, porque todo mundo, quando conversa comigo, acha que eu sou agrônoma, né? Então, eu sou uma bióloga no mundo de agrônomos, né? Quando eu fui fazer um mestrado, fui fazer na área de solos, fui uma das primeiras biólogas a fazer um mestrado na área de solos ali em Maringá. Então, fui sempre mulher, né, enfrentando esses desafios, porque a área de solos, ela é agronômica também majoritariamente masculina. Mas aquilo, né, fala novamente, né, a fruta não cai longe do pé, né? Se meu pai era teimoso, eu acho que eu sou não sei quanto mais, sabe? E eu sabia que era aquilo que eu queria fazer e que estava indo, evoluindo, né? E também na questão dessa integração do agricultor com a academia, né? Porque eu cheguei agora num ponto que hoje eu sou diretora secretária na Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, mas também tenho, né, sou representante da Biologia do Solo na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, mas tenho feito essa ponte entre a academia, porque a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo representa toda a ciência do solo no Brasil, e os agricultores. Então eu tenho tentado trazer esses mundos junto, porque eu não vejo outra forma da gente conseguir seguir adiante se a gente não une a prática, o agricultor com a ciência, se a gente não une a biologia com a agronomia, e nas esferas, quando a gente vai para a questão política, se a gente não começa a fazer comunicação né, ministérios, setores do meio ambiente, secretarias do meio ambiente, com Ministério de Agricultura e Secretarias de Agricultura. Então,
eu tô nesse processo que eu fico Perfeito. tentando, né, intermediar e trabalhar tudo isso. Então, atualmente, assim, venho também numa carreira, daí acabei fazendo meu doutorado em Londrina. Nesse período foi o baque que meu pai decidiu vender a Renânia, a lendária, que eu falo, a lendária fazenda Renânia, onde ele iniciou o plantio direto em 2007. Ele acabou vendendo porque ele e meu irmão investiram ali em 2004, 2005 em arrendamentos no Mato Grosso, mas aí pegou 2 anos de crise, cara, deu tudo errado ali, sabe? E meu pai falou, não quero passar os últimos anos da minha vida pagando dívida, recebeu uma proposta boa, vendeu assim, decidiu sem comunicar a família. Ele só chegou e falou, ó, tá vendida. A gente queria morrer, né? Mas, Imagino. enfim, até hoje ainda a gente trabalha isso, né? E ainda assim eu morei na fazenda porque eu desenvolvi os meus trabalhos de doutorado, o pessoal que comprou, os gerentes, falou, não, você pode continuar enquanto tiver os trabalhos de campo. E nesse trabalho também eu fui me aperfeiçoando na parte de taxonomia, foi quando eu fiz os primeiros trabalhos de descrição e foi quando eu fiz o primeiro registro de uma espécie nativa em área agrícola no Brasil. Então eu encontrei uma espécie de minhoca nativa nas áreas de plantio direto do meu pai, na Renânia, e foi quando eu batizei ela, né, tem uma minhoca em homenagem ao meu pai, que é a Phimoscolex bartz. É pequenininha, fininha, mas assim, é válido a importância que tem. E a partir dali, eu saí do doutorado, vim para o pós-doutorado em Chapecó, em Santa Catarina, depois fui professora há 6 anos na universidade em Curitiba, desenvolvendo vários projetos a nível de estado e Brasil, Paraná e nível Brasil, e sempre nessa dinâmica de estar trabalhando, né, os sistemas de uso, principalmente conservação de solo, e até então ali no meu doutorado eu não tinha me ligado que a minhoca era o símbolo do plantio direto. Quando eu, né, fiz a descrição tal, que eu olhei e falei... Que tá embaixo. Não, quem olha assim, fala, não, você escolheu estudar esse bicho porque é símbolo. Eu falei, cara, não foi. Né, as coisas se configuraram de uma forma que quando eu vi, foi perfeito, casou tudo de uma forma muito, muito perfeita. E todos esses trabalhos, eles têm mostrado que quanto o sistema, quando ele é manejado de uma forma adequada, a gente consegue manter a nossa biodiversidade nativa. A gente já encontrou áreas aqui em Santa Catarina com 100% de espécie nativa, sendo que tem vegetação nativa aqui no litoral que tem 100% de espécie exótica. Né? Então tem umas coisas assim, uns resultados muito interessantes. O último trabalho que nós fizemos são de 8, 10 propriedades que nós amostramos, 9 espécies novas de minhoca, sendo que 7 delas estão em áreas de plantio direto, em áreas que têm feito práticas para conservar o solo. Antes, né, aí fui, né, estava em Curitiba como professora na Universidade Positiva, e daí, 2019, eu larguei tudo e todo mundo e fui para Portugal, me mudei para Portugal, para trabalhar como pesquisadora num projeto de biodiversidade do solo em Moçambique, na África. Então, eu cheguei em setembro de 2019, cheguei em Portugal, eu me inscrevi em abril, em junho saiu o resultado, em setembro eu estava em Portugal. Assim também, um monte de coisa deu errado. Eu falei, mas ninguém vai me segurar aqui. Se eu vou para Portugal, nem que eu vá remando de barquinho, vou. Né? Porque teimosia reina aqui. Cheguei em setembro, em outubro nós fomos para Moçambique, o trabalho foi no Parque Nacional de Gorongosa. Chegamos no final do período seco, temperaturas altíssimas de 40, 45 graus. Eu falo assim que foi, na verdade, nos prepara também, né? Porque depois eu passei por outras situações que era dali para pior. Foi um dos trabalhos de campo mais difíceis por condição, então era clima seco, solo duro, daí a gente foi avaliar a fauna do solo e falou, não vai ter nada nesse clima seco, imagina, né? Aí os solos duros, daí tinha que quebrar os torrões, falei, vamos por desencargo quebrar, mas não vai ter nada. Tinha. Lá dentro tinham larvas, tinham besouros, então a gente tinha que quebrar tudo para coletar o material, porque, né, apesar da condição, eles estavam ali. E fizemos uma parte desse trabalho no período seco e pegamos ali justamente as primeiras chuvas. E aí que eu falo que, cara, quem puder, tiver oportunidade, isso também é importante, da gente sair do nosso mundinho, do nosso contexto, não só regional, para a gente conhecer o que nós temos no nosso Brasil, que é extremamente diverso, de culturas e formas de viver, mas fora do Brasil também. E como a natureza, a mãe natureza se comporta, sabe?
deu uma chuva de 70 milímetros numa quarta-feira, foi meados de novembro ali no Parque Nacional. E eu tinha cavado além dos... Para estudar as minhocas, nós temos metodologias quantitativas, então a gente tem um quadrado de tamanho conhecido de solo, que a gente vai triar e ver as minhocas, e a gente consegue quantificar o número de minhocas por metro quadrado ou por hectare. Mas, para a gente conseguir mais biodiversidade, a gente sai cavando meio aleatoriamente, que a gente chama de amostragem qualitativa. Então, além dos monolitos que a gente tirava para o quantitativo, eu ainda fazia qualitativo, e cara, lá de quanto foi a primeira amostragem? Que foi umas 80 amostras, 100 amostras, se nós encontramos 5 minhocas foi muito. Falei, não é possível, né? Aí deu essa chuva de 70 milímetros numa quarta para quinta-feira, na sexta-feira deu uma revoada de besouros para tudo quanto é lado, nunca tinha visto tanto bicho na minha vida. Aí no sábado de manhã eu olhei com meu amigo, né, a gente tinha que dar uma folga entre as várias amostragens, e falei, vamos sair dar uma cavadinha por aí? Eu falei, mas né, 2 dias de chuva, pô, não vai ter nada de minhoca por aí, né? Vamos lá, e vamos sair para dar umas cavadas aí. 5 buracos, 50 minhocas. Eu falei, cara, não é de onde que elas vieram? Não sei. Elas estavam literalmente dormindo, elas estavam lá na dormência e... Oi, cheguei. Entendeu? E assim, e aí a dinâmica, porque assim mesmo, e era interessante que na semana antes de vir a chuva, todos os animais tem muitos animais ungulados que são de casco, né? Uhum. As fêmeas todas prenhas, já começando a parir. Então todo mundo já sabia que ia vir a chuva e se preparando. E uma semana depois da chuva, 2, o cenário já era completamente diferente. É uma transformação assim que a gente... Eu não sei se tem aqui no Brasil alguma coisa parecida, talvez no Cerrado, mas eu não sei se é nessa intensidade, sabe? E aí nós saímos, o que a gente ia parar, não ia fazer mais amostragem, fomos de novo para campo, e vamos lá cavar buraco, ainda fizemos nos 4 sistemas, a gente foi fazer mais coletas. E ali, pelo menos, pra você ter uma noção, né, a escassez que tem de informações, esse trabalho que eu faço, que é de taxonomia de minhocas, que é uma das coisinhas que eu faço, que eu gostaria de demandar mais tempo, mas a gente abraça tanta coisa que a gente vai fazendo como dá. No Brasil, nós somos 2, 3 pessoas taxonomistas em minhocas. Estamos com 2, 3 também em formação. Nós temos 320, 300 espécies conhecidas, a estimativa é de 1.000 a 2.000 espécies, para mais. Então, a gente tem toda essa quantidade que a gente não sabe o que é. Lá em Moçambique, o único registro que tinha de minhocas era de 1.900 e eram 8 espécies registradas no país. Era a única informação que existia, que eu tinha levantado tudo que eu tinha conseguido na literatura. Aquele estudo que eu fiz ali, naquele momento, naquele mês... 2 meses que eu fiquei lá, são pelo menos, eu acho que tem pelo menos umas 10 novas espécies de minhocas ali. Fora os novos registros que a gente também acabou fazendo, né? Então, assim, é um mundo, essa parte da biodiversidade do solo que eu trabalho, né? E daí abro, né, para a molecada que está aí ouvindo, o pessoal que está em processo de formação, essa parte da vida do solo, da biodiversidade... Né, isso está intrinsecamente ligado porque é disso que a agricultura precisa para funcionar. Ela ainda é um buraco negro, né, uma caixa de Pandora que a gente tem muita coisa que precisa conhecer ainda, né? Então, para quem tiver interesse, cara, precisamos de mais pessoas trabalhando, né? Isso que eu falo para vocês é só das minhocas. Tem todo um arcabouço de quantidade de organismos, né? Para terem uma noção, nós temos no solo em torno de 40% da biodiversidade do planeta está debaixo dos nossos pés. E eu estava fazendo a conta aqui dos 35 milhões de hectares de agricultura com 3 pessoas trabalhando. Mas eu não... Isso pensando no plantio direto, só imagina o resto dos ambientes. Né, entendeu? Toda essa tua fala, Marie, a gente não consegue deixar de imaginar, assim... quando a gente coloca aqui, né, quando nós colocamos aqui para as pessoas a diferença entre terra e solo, né, e volto a falar para você, a minha imaginação ela é muito além do criativo.
Fértil. Você contando aí, né, em Moçambique, eu já imaginando você lá na savana, sei lá, se eu poderia chamar de savana. E você falando, eu pensei, gente, eu acho que ela não viu o Rei Leão, porque o Timão e Pumba pegavam aqueles torrões, quebravam, saía bicho pra danar de lá de dentro. O Timão não, os suricatos não, mas eu tinha os Pumba, os javalizinhos que vinham debaixo da varanda do meu chinesinho. E assim, outra coisa que era completamente diferente, que aqui no Brasil, eu em geral faço esse trabalho da avaliação qualitativa, então eu me desgarro do grupo e vou cavar buraco. Mas aqui, cara, se eu tenho, aí que tá, né, as conexões que nós temos. Eu tenho o único bicho que eu tenho medo pavoroso é cobra. Né, e não me pergunte próximo, né? explicar isso. Mas é diferente, mas cobra eu não sei explicar. E eu, quando entro num fragmento de vegetação nativa, às vezes eu tenho uma sensação que não é boa. E eu associo isso com a presença de cobras. E nessas situações eu não saio de perto da equipe. Quando eu entro, cara, tá legal, tchau, filha. O pessoal tem que gritar atrás de mim porque eu vou embora cavar onde dá. Lá na África não podia fazer isso. Porque a gente ia para campo com um ranger, com um guarda florestal, um guarda, né? Armado. E a gente não podia sair da vista dele porque tinha elefante, tinha leão, tinha os vários animais ungulados, cara, assim, uma realidade completamente diferente. As hienas, tudo mais. As hienas, então, entendeu? Então era ser uma situação, eu falei, porra, cara, assim, uma é de ver aquilo nesses animais, que era espetacular, né? Mas, assim, é inexplicável. Eu falo assim, é um dos mais difíceis, mas os mais extraordinários. Eu não consegui voltar, mas eu ainda tenho um sonho de voltar para lá, porque é fantástico, sabe? Espetacular. E quando você fala, né, Carlos também já visitou a África, já esteve em Moçambique, ele fala, quando você vê uma lavoura lá, você fica imaginando a fertilidade daquele solo. Né, mesmo com pouca chuva, com pouca tecnologia, né? A quantidade que é. Equipamento. Não, e é isso. E é isso também que eu, né, cara, porque eu tiro o chapéu para as comunidades locais, sabe? Porra, cara, que povo guerreiro. Como é que eles conseguem sobreviver naquela condição, sabe? E fazendo precariedade. E ali, Moçambique é triste porque, né, eles ainda teve um período ali dos nossos 2 meses de estadia, que a gente não podia sair do parque, a gente era proibido porque ainda existem guerrilhas, né, e questões ali no entorno do tempo que a gente teve no parque, teve acho que assassinato de 2 ou 4 pessoas, então a gente não podia sair, então eles passaram por um processo, daí eu falo de novo, né, que o homem branco fica tentando impor as suas condições, porque ela foi colônia dos portugueses, depois eles simplesmente largaram o protótipo, se virem. Não estão mais me dando lucro. Deram um peixe, não ensinaram a pescar. Né? E às vezes muita crítica em cima, cara. E é muito fácil, né? Criticar se você vai lá, exaure tudo e ainda depois larga para eles tentarem se virar do jeito que é. Então é uma situação bastante complexa ali, aquela da África, sabe? Mas é como eu falo, é um continente lindo, são países bem nobres, mas com um lugar maravilhoso, uma fertilidade gigante. Porque eu falo isso. O Carlos tentou, inclusive, né, a gente brinca quando ele chegou aqui no Brasil com amostras de solo da África, claro que a alfândega ia pegar, que como é que é o nome? Geoagro, que fica lá nos aeroportos internacionais. Eu acho que Vigilância Sanitária. Vigiagro. A Vigiagro, né? Não pode, coisa e tal, porque onde ele vai, né? Acho que eu brinco sempre. O agrônomo tá sempre agachado, catando terra para ver como é que é a fertilidade do negócio. Olha, eu falo umas coisas, deixa pra lá. Não, passou, né? Aquela coisa, passou. Vamos carimbar o meu passaporte. Vamos pular essa parte. Não, mas é porque quando ela fala isso, eu super entendo, porque você quer realmente descobrir como é que tá esse solo e tudo que você pontuou, Marie, nós podemos trazer para hoje, né? Você falando da questão do seu pai ver a chuva lavando o solo, que aconteceu isso ano passado com o pessoal do Sul, né? Literalmente a chuva lavou todo o solo, sobrou nada assim de fertilidade, de tudo isso. E
de toda essa situação e da resiliência, né, da tua família. E aí você conta, eu não sei se você já teve esse insight de o que você contou é justamente aquela questão, assim, da tua constelação, do teu jeito de estar com teu pai, né? Você achou que estava fugindo da parte de agronomia, não vou, não fui pro operacional da fazenda, tretou, reloto, estava ali juntinho dele fazendo o que ele acreditou que seria. E dando continuidade. Não, então, fora isso, né? Exatamente. E sem perceber que você estava trazendo, deixando esse legado dele cada vez mais perto de todo mundo, né? Eu hoje fico imaginando quem está estudando com você, eu não sei se você está aí na faculdade lecionando ou está estudando, né? Porque pelo jeito você não para. Estudar a gente nunca para, né? Então, assim, e ouvindo tudo isso, eu fico tão feliz, não é só pelo fato de você mulher, que eu até vou tirar esse mérito de lado, porque mas é o fato de ser uma brasileira, né? E o teu pai é brasileiro, apesar de você deixou isso bem claro, ele é o único. Mas eu queria te perguntar um trem. Você contou tudo. A sua mãe é brasileira? A sua avó? Minha mãe é brasileira. Não, a sua avó, errei. A paterna? Isso. Tanto avô como avó paterno são alemães. São alemães. Eles tinham meu pai é a primeira geração. Ok. Ok. Meu pai eles se conheceram no Brasil, mas são de fora. No Brasil. Fora. A minha mãe já é segunda geração. Sim. Aqui no Brasil. Mas também de alemães, porque eles ainda são daquela época que tinha que casar de preferência da mesma religião, luteranos, né, bem de vida, tal, tinha toda uma configuração ali que tinha que cumprir na época, sabe? Pra seguir. Então, de preferência mesmo a nacionalidade. Até porque também, né, gente, vamos falar, no Sul, o Sul, quando eu digo assim, até é difícil você fugir disso, porque as cidades pequenininhas e todo mundo. Mas naquela época eu até acredito que sim, mas hoje eu acho que já mudou bastante, sabe? Até quando eu e meu irmão, a gente estava na adolescência, minha mãe falou pro meu pai, você não se atreva a dizer alguma coisa, tanto que o meu ex-marido, ele era de família brasileira, né? Já tinham várias origens, mas já muitos anos, muito tempo aqui no Brasil, né? Então a minha mãe falou, você não vai interferir nessa. E a gente, são gerações que vão passando, né? Marisa, você estava falando sobre a questão desse trabalho, né? Que são tão poucas profissionais, na verdade, dentro de se a gente olhar para o tamanho do Brasil, principalmente, né? E olhando, por exemplo, você até falou que recentemente esteve na nossa região aqui também. A região do Cerrado é uma região gigantesca também, né? Que tem cada vez mais a gente vê os agricultores buscando melhorar esse solo, né? Para torná-lo ainda mais produtivo. E dentro dessas questões, dessas técnicas, né? A gente não só do plantio direto, mas, claro, a gente, até porque no Cerrado isso é muito comum, né? Você antes estava falando, inclusive, você citou, se não me engano, foram 4, né? Mas aí quando você estava falando, eu estava me lembrando porque a gente fala de plantio direto, a gente fala de ILP, a gente fala de LPF, a gente fala de tantas técnicas, né? Porque assim, aí eu já fiquei imaginando tudo isso e mais um pouco pra gente, assim, como que você tem visto a agricultura brasileira, né? Como que ela tem caminhado dentro dessa tua jornada aí de conhecimento e de vivências? Isso também, né? Nem entrei nessa parte, né? E o plantio direto, o sistema plantio direto, ele evoluiu de uma forma que até um dos motivos ali na década de 80, o governo do estado do Paraná proibiu as pesquisas no plantio direto, porque ele disse que era para multinacional e latifundiário. Né? Era o que tinha saído. Mas aí o próprio IAPAR fez, eles tiveram um projeto da Gralha Azul, que era uma plantadeira de uma linha para tração animal. Né? Então, ele evoluiu de uma forma que ele atende desde os pequenos aos grandes produtores, então não tem dimensão do tamanho da propriedade, e ele hoje ele já permeia todos os tipos de culturas e
e o que tu tem? Desde culturas anuais, perenes, hortaliças, para tudo. Então, né, mudou o nome, Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária, o que tiver lavoura, se não tiver sistema plantio direto, não vai, né? As hortaliças, estado de Santa Catarina, tem, né, a região do Cerrado, tem uns trabalhos ali na Embrapa Hortaliças também que estão despontando. Se não seguir para esses sistemas, eles estão vendo que não tem como você fazer as produções. Então, o sistema plantio direto, ele acaba sendo a semente para tudo. Se você olha a política do governo do programa ABC que tem surgido, eles elencam várias coisas, eles colocam plantio direto, mas se você olhar na essência, se o sistema plantio direto não estiver presente, nenhum deles é viável. Você não vai ter fixação biológica de nitrogênio, você não vai ter recuperação de áreas degradadas, né? Então, é um sistema que abarca tudo e todos. E isso, né, o que eu costumo dizer, e por isso que eu conto muito essa história, às vezes eu me sinto um papagaio, né? Ontem eu dei uma palestra aqui na Câmara de Vereadores, os alunos adoraram, o pessoal elogiando, eu falei, cara, assim, porque para mim eu sempre estou repetindo a mesma coisa, né? Mas é justamente isso porque a nossa sociedade não conhece a história, e novamente é uma história nossa que precisa ser reconhecida e valorizada. E não precisamos, aí a gente vai na questão que o pessoal fala, precisa de tecnologia, precisa de inovação. Cara, não precisa de tecnologia e inovação. Tem que colocar em prática tudo isso que já foi construído com a academia, com a pesquisa e com os agricultores ao longo de 50 anos. É viabilizar que isso seja colocado em prática no campo, né? E aí eu acabei voltando também, né? Eu contei que eu estava lá em Portugal, eu fui para Moçambique. Sim. A outra parte que eu acabei deixando parte do projeto, porque fui me enfiar no interior de Portugal, numa região bastante do Mediterrâneo, que já é um semiárido, justamente também porque eu cheguei lá, porque era a primeira região de produção orgânica, biológica no país, eles incentivavam essa produção, porque a Europa tem essa, né, pira de produzir sem veneno, mas também tinha convencional. Mas quando eu cheguei na região, tanto convencional como biológico, orgânico, a conservação do solo era zero. Não existia. Eu falei, poxa, cara, acho que tem alguma sementinha para plantar aqui do que a gente já faz há quase 50 anos no Brasil. Aí me meti lá no interior, numa cidade de 2.500 habitantes, com as vilazinhas dava 8.000, para tentar começar a sensibilizar e também trazer academia para trabalhar junto com o agricultor, que era a proposta do projeto na época. Mas fiquei por lá 3 anos e o negócio começou a patinar. E eu falei, e assim, me cansei um pouco, porque na Europa é todo mundo botando o dedo na cara do Brasil. Eu falei, vocês fazem errado, vocês poluem, vocês usam pesticida. Eu falei, cara, não é desse jeito, né? Então, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu prefiro fazer pelo meu país, né? E sabendo a dimensão, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer na minha área, né? E tudo que tem, então não vi outra forma e não voltar para o país e começar a voltar, retomar e me dedicar aos trabalhos aqui no Brasil. Então, olhando lá para fora, assim, a gente faz muita coisa boa, muita coisa boa. Somos perfeitos? Não somos, né? Como eu falei, a gente tem uma lacuna gigantesca, que é transformar nossa área. Uma, que a gente tem uma quantidade de preparo convencional ainda, que precisa ser convertida em sistema plantio direto, mas na própria área de plantio direto a gente precisa otimizar e melhorar isso para ir para o sistema plantio direto, né? Então a gente tem muita coisa para fazer para otimizar ainda, só que a gente tem todas as ferramentas disponíveis, né? Essa onda agora dos bioinsumos, isso que tem vindo aí nos últimos 15 anos é espetacular, né? Eu tenho os prós, né, cara, é espetacular, porque finalmente os agricultores, os assistência técnica, profissionais perceberam a importância que a vida do solo tem, apesar de ela estar focada ali para os micro, principalmente, eles esquecem dos outros, que é os grupos que eu estudo, mas eu acho que é uma questão de tempo para começar a perceber toda essa interação, mas é um passo muito importante, porque a gente está trazendo de volta ferramentas, mas essa é a questão também, esse é o problema do nosso produtor e do nosso sistema agrícola. A gente está... Isso não é só na agricultura, a gente pode colocar isso na academia, na pesquisa e nos estudantes e tudo. A gente está num momento de pessoas muito acomodadas, de querem receitinhas prontas e que é o mais fácil fazer. E desculpa, um sistema plantio direto, e daí quem quiser chamar de agricultura regenerativa, que é o que agora está despontando, é o Rodo, Borogodó e fora, né? E os princípios são que nós fazemos no sistema plantio direto.
não importa o nome que você quer dar, isso dá trabalho. Né, você tem que cuidar, você tem que ir lá, você tem que acompanhar a tua lavoura, tem que abrir uma trincheira, tem que ver como é que tua raiz está crescendo, tem que fazer um planejamento, né, como é que tá uma análise de solo, tá bem nutricionalmente para que a próxima cultura vai precisar, tá, o que eu posso aportar, tem vida, tem minhoca, faz uma análise de enzima, como é que estão as enzimas. Cara, isso dá trabalho sim, só que é um trabalho que a médio e longo prazo, né, tu comentou de melhorar o solo para produtividade. Eu não diria que é para mais produtividade. É a gente melhorar o nosso solo, trazer uma condição a ele, nesse cenário que nós temos de estiagens extremas, ou às vezes excesso de chuva, é a gente criar um ambiente, porque o que o sistema plantio direto, o que ele faz quando ele está funcionando na sua plenitude? Meu pai falava isso, né? Com o acúmulo de matéria orgânica ou catividade biológica, o solo vira uma esponja, né? Então ele está todo preparado, isso. E aí eu também desafio, né, produtores, pessoas comuns assim, né? Tu tem curiosidade, cara, entra um fragmento de vegetação nativa, cava um buraco, mas entra lá dentro, não é na borda, né? Entra lá dentro, 20, 30 metros, tira lá uma fatia de solo, vai para a lavoura, tira uma fatia e olha esse solo, sinta ele, cheire ele. Você vê que a diferença, na maioria das vezes, é grotesca, né? Então, o que o meu pai e os outros produtores, o que a gente fala? A gente não vai ser arrogante em querer ser igual à mãe natureza, que não é. A gente precisa imitar a natureza, fazer aquilo que ela faz, né, no comum. Então, é ter essa estrutura, essa diversidade, todo esse preparo do solo para as nossas culturas agrícolas. E o que a gente precisa é a vida trabalhando para isso. Então, a gente tem ferramentas que têm surgido. Então, os bioinsumos, eles são ferramentas. Você precisa ter um planejamento, você precisa pensar em como você vai estabelecer teu sistema, quais são as culturas, cash crops, as culturas de rentabilidade, que são as principais, mas o que tu vai pôr de alimento e proteção nesse solo, as culturas de cobertura. O que vai alimentar o teu solo? Qual é o sistema radicular que você vai colocar para estar trabalhando nesse solo? Quais são as ferramentas que você pode utilizar? Aí entre os bioinsumos, né? Todas as aí questões tem os ácidos umificados, tem N coisas agora, mas novamente elas são ferramentas que auxiliam no processo. Né, não são isso me preocupa muito, que a gente está num mundo que todo mundo quer uma receita mágica. Rápido. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, nunca entendeu? E também não acontece do dia para noite, né? Isso que eu acho que o mais importante da sua fala realmente é porque, assim, é um trabalho... primeiro porque a agricultura não nasceu assim também, né? Normalmente você tem realmente a história dos agricultores, são histórias que perpassam por tempos, né? É dedicação, é envolvimento, eu acho que esse cuidado. E quando a gente fala de regenerativo, é muito mais no sentido de, pelo menos para mim, quando eu escuto essa palavra, eu penso e eu visualizo o que você acabou de falar sobre ir lá na mata nativa, olhar lá e peraí, o que tá faltando nesse meu aqui? O que eu consigo trabalhar aqui para eu ter a mesma coisa que tem lá, né? Porque quando a gente fala essas coisas, eu lembro muito da horta em casa, realmente, quer dizer, por que a gente põe mais esterco? Por que a gente faz isso? Por que a gente coloca a palha de arroz, vai colocando mais palhada, tá lá, e você vai lá e mexe um pouquinho e encontra realmente vida ali no meio daquela terra, né? Por que ela tem um cheiro? Por que ela tem um toque diferente? Por que ela é macia, né? Então, acho que são essas coisas que você está trazendo, Marie, que é realmente resgatar aquilo que era feito, né? E que talvez até essa questão da própria, essa coisa do crescer mesmo, talvez eu acho que meio que se perdeu. Ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Porque é o mapeamento do solo, igual você falou, fazer essa adubação adequada, né? Essa preocupação em um pouco do resgatar realmente, né? Então, acho que
perpassa por tudo isso no sentido de que, e você falou uma frase que eu amei, que é assim, não tem tamanho. Gente, isso não é agricultura de 1.000, 10.000 hectares, nem de 100 hectares, é a de 10, é a de 1 hectare, né? Então, ela realmente não tem tamanho, né? Exato. Eu costumo dizer assim, né, porque, pessoal, o ser humano tem essa mania também que todo mundo, né, quer ser dono da criança, né? E querem dar diferentes nomes para coisas que já existem. Isso que a gente fala também do que são os princípios do plantio direto, coisa nova de agora não. Os princípios de rotação de cultura tem lá do tempo dos gregos, os romanos já tinham, né? Tinha um quadrado mágico que, né, você olhando, ele falava, né, que lendo, você conseguia ler a mesma coisa nas 4 direções que dizia que o agricultor sábio fazia rotação de culturas, né? Então isso já é conhecimento que já existia, né? Só que o ser humano ele vai se perdendo. E queria fazer um parênteses aí também, porque tem um livro muito interessante, ele já foi traduzido pro português no Brasil, e ele, eu acho que no Brasil chama Solo, Erosão das Civilizações, já não me lembro, mas em inglês é Dirt, que é sujeira, The Erosion of the Civilizations, que é do geomorfologista norte-americano David Montgomery. Meu pai, no final da vida, era super fã dele, porque esse livro, ele faz um apanhado de todas as civilizações humanas, de como elas tratavam e como elas lidavam com o solo. E justamente esse era o título, dirt, era sujeira. A maioria das sociedades consegue, ou, né, quando você fala com a sociedade em comum também, o que é solo? É sujeira. E não é isso. E no fringir dos ovos tem alguns poucos exemplos positivos no mundo, né, mas na maioria das grandes civilizações, por que elas colapsaram? Porque elas não cuidaram do seu patrimônio solo. Então elas, né, cresceram populacionalmente e não conseguiram atender a demanda de produção de alimentos porque o seu solo foi degradado. E a gente continua repetindo, né? E assim, eu não quero ser drástica, mas, cara, a gente não tem mais muito tempo para ficar brincando. É um tempo de virada, né? Então, esse cuidado, apesar de, novamente, né, a gente está falando de vida, isso não é de uma safra para outra, tem que ter uma cautela, mas essa mudança de pensamento, de virada, de como fazer, ela precisa acontecer de uma forma mais urgente, mais rápida. Que sim, eu penso que os agricultores têm um papel extremamente importante nisso, mas a sociedade, o governo também precisa estar envolvida. É um fator que tem que estar todo mundo trabalhando junto, sabe? E você falou isso, e aí eu queria que você comentasse sobre essa sua última viagem recente, de uma premiação, e porque assim, você puxou esse tema e, assim, na verdade a gente teria acho que umas 500 perguntas para fazer, provavelmente. A gente não entrou nem nas minhocas direito. A gente nem falou das minhocas direito, mas a gente já falou. E você falou sobre isso, eu não posso deixar de perguntar isso, porque, assim, você falou da tua experiência, e você falou, inclusive, principalmente dessa experiência lá em Portugal, que eu vou resumir, talvez. Você plantou uma sementinha, mas você deu murro em ponta de faca, né, no sentido da aceitação. A gente escuta N coisas da própria Europa em relação a essa não aceitação do plantio direto, ou os próprios Estados Unidos, o mundo afora, na verdade, quer dizer, o Brasil é realmente quem eu, pelo menos, enxergo, e eu vou puxar Clara Sardinha pro nosso lado, de que enxergou, percebeu e tem comprado essa ideia. Mas você foi para uma premiação recente, como você tem visto a agricultura mundial de modo geral? Como você percebe, pelas tuas experiências, pelo teu conhecimento, por tudo que você tem tido a oportunidade de enxergar mundo afora, de como nós estamos, mundo, e para onde nós estamos caminhando, ou o que também você poderia deixar como um recado para os nossos agricultores? Ai, meu Deus. Pois então, sim, o movimento está acontecendo, né? Porque tanto essa premiação, ela era uma chamada que a FAO abriu em comemoração dos 80 anos, que ela comemorou esse ano, e justamente a federação foi contactada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, pela professora Lúcia dos Anjos, que ela era representante até junho num painel internacional da área de solos vinculado à FAO, né, e ao mundo. E ela tinha visto essa chamada, ela falou, mas precisam ser entidades vinculadas a fazer as proposições, e nós pensamos em, né, escrever sobre o plantio direto e sobre a história dos nossos pioneiros,
porque a gente acha que vale a pena. Então, nós fizemos essa parceria, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e Federação Brasileira de Sistema Plantio Direto, preparamos os documentos, né, respondendo como é que foi a evolução, o que aconteceu, os benefícios, que eles tinham uma quantidade de perguntas que precisavam ser respondidas, né? E mandamos. Né? Comprovações. E exato, nós temos, exato. Né? Exato. E mandamos, e até nós tivemos o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo agora em final de setembro, no Maranhão. Eu encontrei a professora Lúcia, até perguntei, falei, professora Lúcia, e aí aquela premiação? Eu falei, mãe, eu não soube mais nada, eu acho que não deu de novo, né? Tentamos e não deu certo. Só que no final daquela semana, na sexta-feira, daí eu era a pessoa focal, né, a pessoa que ia receber alguma notificação. Aí eu recebi a notificação da FAO que nós tínhamos sido agraciados, né, tínhamos sido reconhecidos naquela modalidade que é do manejo das terras, solo e água para sistemas agrícolas sustentáveis, né. E, a princípio, a participação era para ser online, mas nós avaliamos as entidades e a gente decidiu que valeria a pena ir pessoalmente para ver como é que, né, para também valorizar esse reconhecimento que a própria FAO fez, né. E lá no cerimonial eu fiquei bastante assim admirada, porque eram 4 categorias, não vou conseguir listar todas. A primeira delas tinha relação com produção de gado sustentável, a segunda era solo, tinha uma relacionada com água, e já não lembro da outra, mas foram um total de 239 premiações no mundo afora. Né, então, bastante pessoas e grupos, entidades, desde universidades, desde programas de governo, então das várias esferas, desde ONGs, universidades e governo, que foram reconhecidos nas propostas que eles submeteram. Então, tem um movimento acontecendo, sim, né, do pessoal estar alerta, estar percebendo que a gente precisa dar esses passos à frente. Eu, ao mesmo tempo que eu trabalho muito nisso, eu sou não sei se eu sou pessimista, mas assim, cara, eu acho que a gente precisa ser mais incisivo. A gente ainda está muito devagar, né? Se a gente vê como as coisas estão acontecendo na natureza, tá devagar, né? Eu costumo usar uma frase sempre no final das minhas palestras, que é uma junção de uma frase do meu avô com a do meu pai. Que meu avô falava assim, que a gente não pode brigar com a mãe na natureza. Não dá para brigar com ela, né? E meu pai falava que a natureza não aceita suborno, não aceita propina. Não adianta a gente querer enganar, fazer do nosso jeito, porque a conta vai vir. E a gente está vendo como está acontecendo, né? Então, sim, tem coisas acontecendo no mundo todo, várias iniciativas, e daí são as N diferentes vertentes também, né, Ediane? Vai de produção orgânica, agricultura conservacionista, regenerativa, então esses diferentes nomes, mas que no frigir dos ovos a maioria tem o objetivo, de melhorar as práticas agrícolas, né, porque a gente sabe que a gente precisa produzir melhor. Nesse contexto todo, eu confesso também que eu fiquei muito admirada, eu ainda estou para pedir para o pessoal a lista, porque eu acho que não saiu ainda no site da FAO, dessas 239 premiações nas 4 categorias, porque teve muito projeto, entidade brasileira que foi premiada, na categoria que nós fomos reconhecidos, né, porque eles tinham alguns principais que receberam lá no momento, e depois eles passavam a lista dos demais. Teve um momento que eu li, eu acho que 4, 5, 6 instituições brasileiras na sequência. Eu falei, pô, a gente tá fazendo um negócio legal, entendeu? Dever de casa tá sendo feito. Exato. E aí, novamente, que eu conversei com o pessoal que estava lá do Brasil, estava a presidente Silvia da Embrapa, tinha a reitora da Universidade Federal de São Carlos, tinha, né, o embaixador representante do Brasil da embaixada em Roma, então tinha algumas pessoas, e daí eu falei, cara, o problema nosso é que nesse Brasilzão nosso, às vezes tem muita iniciativa boa acontecendo, parecidas, que poderiam estar sendo comunicadas e unindo forças para acontecer de uma forma mais eficiente e otimizada. Inclusive para ter mais verba, do Brasil. Né? Exato, né? E mesmo para otimizar esforço, que às vezes tu vê, poxa, cara, tá com um programa de, sei lá, vamos pôr, pagamento de serviços ambientais por sequestro de carbono em tal região. Daí tu vê o outro também tá fazendo. Um kit de saúde de solo aqui, tem outro aqui. Eu falei, poxa, cara, vamos se articular, vamos conversar, sabe? Então, eu acho que a gente precisava otimizar tudo. A gente já tá com ótimas iniciativas, né? Mas precisava melhorar isso, né?
E assim, o meu recado para agricultor, que assim, lá fora eu passo a mão, mas aqui eu puxo por ele e tapa, porque, cara, Tamo não aqui é pra assim, isso. ao mesmo tempo que eu sei, eu preciso valorizar quem faz bem feito, quem cuida, mas quem não tá fazendo, cara, tem que ser punido de alguma forma. Você não pode continuar, desculpa, né, o linguajar que eu uso, cagando com todo o ambiente, né? Então, acho que em algum momento quem não faz bem precisa ser penalizado. E o agricultor, cara, vergonha na cara, né, meu filho? Vamos. E buscar essa maior produtividade, eu acho que a gente nem chegou, não fechou isso, que eu acho que eu não cheguei nisso, né? Porque eu tinha comentado que tu falou de altas produtividades. A ideia no sistema plantio direto, nessas formas, não é alta produtividade, mas sim, claro, a gente busca sempre produzir mais, e aí vem o porte das melhorias das variedades e tudo mais, mas é você ter um ambiente que vai receber essa cultura de uma forma mais resiliente. O que isso quer dizer? Nós vamos ter as questões que vão acontecer ambientais, intempéries, mas, cara, eu não vou um ano ter uma puta de uma hiperprodutividade, no outro ano eu vou perder tudo, porque o meu solo tá degradado, tive uma seca e minha cultura não aguentou. O que a gente quer que aconteça? É que as culturas passem por isso de uma forma mais suave. Não vai sentir? Não sei se a gente consegue chegar num patamar de não conseguir sentir. Mas, se acontecer alguma situação dessa, ele consegue retornar e voltar de uma forma mais... Não gosto de usar equilibrada, porque na natureza não tem nada de resiliente mesmo. Transformando. Então, é resiliência, a gente criar um ambiente na agricultura, na pecuária, na interação desses sistemas, que a gente passe por essas questões que estão acontecendo de uma forma mais estável, sem impactar tanto, entendeu? E aí está o papel do agricultor, está o papel da assistência técnica, e a gente tem a questão também nas universidades, da formação dos profissionais que não conseguem ter essa visão, porque a maioria das universidades está de pesticida e de adubo. Não consegue fazer um planejamento para um agricultor, nas parcelas dele, o que é um planejamento de rotação de culturas, quais as culturas de cobertura que ele pode usar, fazer mesmo uma análise química do solo, o pessoal tem dificuldade, entendeu? E aí é difícil, porque não dá para puxar a orelha do agricultor, mas não é só ele também, né? Porque são vários os atores que estão envolvidos em todo o processo. É muita coisa, né? Não é fácil, né? Porque agora tu imagina se nós tivéssemos todo o apoio, todo o subsídio, como é que esse país era, Marie? Que nós seríamos? E aí que eu entro na questão, você sabe, a minha opinião, né? Eu que andei muito lá fora, o problema que eu vejo lá fora é o receio, é saber a potência que nós somos se a gente tivesse um governo que efetivamente estivesse trabalhando de uma forma que agregasse tudo, né? A gente conseguisse estar fazendo aquilo que a gente espera, todo mundo se ajudando, se articulando, falando, não um querendo cortar o pescoço do outro. Perfeito. Pô, cara, não tem quem segura o nosso país. Não. E você acha que eles não sabem? Eles sabem. Eles sabem. Quem não sabe é o brasileiro, né? É o brasileiro. Como você falou, lá fora eu falo bem, aqui dentro eu dou o meu recado, mas é assim mesmo que nós temos que nos comportar, elogiar em público e chamar atenção no privado. Infelizmente nós temos brasileiros que lá fora descem a lenha, né? Falam o que não é real e quem tá lá acredita, porque não tá vendo aqui. Então é complicado. Que a mídia, né, acaba também reproduzindo, né? É aquilo, novamente, a gente não é perfeito, mas a gente já construiu muita coisa que é boa. A gente tem muito que fazer ainda. Nós estamos falando de 50 anos. Que é bom? A gente está falando de 50 anos, né? Teu pai, 71, 72, começo do plantio direto. O que é isso, gente? 53 anos? O que é isso? Nada. 3 anos, 53 isso é nada. O que o país evoluiu em 53 anos? Não, e daí se a gente olha não sei se vocês já viram o gráfico de aumento de área de produção no Brasil nesse período e o aumento da produtividade. Sim. O gráfico do aumento de produtividade ele é proporcionalmente igual ao crescimento do plantio direto no Brasil. Sim. Enquanto a área ela sobe um pouquinho, mas não é lá aquelas coisas.
Claro, a gente tem outras tecnologias, melhoramento de variedades, insumos, tem sim. Né? Mas, cara, esse cuidado, essa conservação do solo é o que está fazendo toda a diferença. E daí, novamente, eu não... E é o que mudou na pecuária, né? Exato. Não importa o nome da agricultura, o que tu quer dar. É intrínseco e é inadmissível que não se faça o cuidado e conservação do solo. Então, o cuidado com o solo, em proteger, em alimentar, isso não tem que ser discutido. Não. Isso é uma regra obrigatória para fazer agricultura e pecuária, entendeu? Quer dizer, isso até se a gente pensar em produção de floresta também, que a gente tem curso de engenharia florestal aqui, que é muito forte na região. Quem trabalha com reflorestamento, cara, isso. Não olha para a parte de conservação do solo. Infelizmente. Né? Mas eu não sei como que a gente conduz essa entrevista pros encerramentos, porque assim, aquilo que eu falei, eu acho que eu tinha umas 300, a Lara devia ter umas 350 perguntas ainda para fazer, mas assim, você contou uma história que enche o nosso coração, porque assim, qualquer elogio a você eu acho que é pouco e talvez não esteja bem direcionado, mas assim, agradecer realmente pela tua dedicação, por esse tempo aqui conosco, né? Eu sei que você tá cheio de compromissos, mas você passou quase 2 horas aqui com a gente, então a gente já tá aqui assim, ó, feliz da vida, né, Lara? Porque trazer essas histórias, que são histórias de gente como a gente, porque a gente se enxerga nas histórias, assim, meu pai não foi pra guerra, não é sobre isso, mas é essa história da resiliência, não só do solo, mas dessas histórias, a persistência que o teu avô, o teu pai teve, que você está tendo, e te agradecer, porque somente com pessoas e histórias como essas é que a gente consegue ter e pensar que o dia de amanhã pode ser realmente melhor para a nossa agricultura, para o nosso Brasil, para o nosso país, para o nosso mundo, porque a gente quer sim continuar produzindo mais, produzindo melhor em termos de qualidade, que é melhor do que quantidade, e isso só é possível se a gente tiver um solo realmente que possa ser melhor, e só vai ser se tiver pessoas como você. Então, quando você falou que tinha 3 profissionais, 6 profissionais, eu vou hoje colocar nas minhas orações para que a gente tenha mais profissionais, né, do seu naipe, né, para que a gente multiplique isso, né, Lara? A gente tem que aumentar o índice exponencial aí desse negócio, mas eu quero ainda, né, depois. Eu quero realmente deixar... Caiu a conexão dela. Como assim? Ela vai voltar. Voltou. Nada. Foi um fã. Foi só um tilt. Mas, Maria, eu quero deixar contigo. Não vou nem falar tuas palavras finais, mas assim, realmente só deixar o nosso agradecimento. Mas assim, já encaminhando realmente para você, porque assim, meu Deus, olha, só gratidão. Imagina, eu que agradeço, sim. Eu queria ainda, né, complementar com um pedacinho. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Tá? Porque assim, eu não sei como é que depois fica disponível, mas aí eu passo os links e quem tiver interesse, a gente adiciona tudo. Né? Porque assim, eu contei para vocês que nós temos a biografia do meu pai, temos, né, tá na 2ª edição, que conta desde o nascimento até quando ele faleceu. E assim, o autor, o William Santin, ele escreve assim de uma forma que é muito cativante, muito gostosa de ler. E saiu de fruto dessa, porque foi minha insistência também quando a gente escreveu a 1ª edição, tem 2 livros para crianças. Ai, que delícia. Tem o Mistério do Ribeirão Vermelho e tem o Segredo do Ribeirão Cristalino, que é o mesmo jornalista que escreveu as histórias, e que ele transforma eu e meus irmãos em personagens, e o primeiro a gente vai tentar descobrir por que o ribeirão no fundo da fazenda tá vermelho. E aí é como desenrola e como meu pai conta a história do plantio direto.
E o segundo, O Segredo do Ribeirão Cristalino, tem a ver com os princípios do sistema plantio direto, porque que é importante fazer eles. Que interessante para as Então eu vou botar, estão disponíveis no site da federação para download gratuito, mas também disponível na editora Madrepérola, que eles têm cópia física para ser comprada. Então tem a edição de comemoração dos 50 anos em 2022, que tem capinha dura. Então, né, os livros são super bonitinhos, né? E todo o recurso que é feito, né, que a gente obtém com essa venda, não fica com a família. Esse recurso é revertido para o Museu do Plantio Direto em Mauá da Serra, que já tem as máquinas, boa parte do acervo do meu pai, e vai também receber aqui, assim, eu corro, faço tanta coisa que não dá tempo, né, mas todo acervo documental, ele tem milhares de fotos, slides, a gente quer organizar tudo isso e fazer um processo, assim, profissional de museu, tudo para disponibilizar para a comunidade, para a sociedade toda, tudo isso que meu pai tem de material, né. Então, assim, os 2 livrinhos tem assim, a gente tem um programa com a Cooperativa Integrada que ano passado atingiu mais de 2.000 crianças, onde no 3º ano faz um concurso de desenhos e o 4º ano é um concurso de redação. Então começa ali em abril, maio, e agora no mês da criança é o encerramento. Tanto que esse final de semana que eu falei que eu ia viajar amanhã, né, eu vou viajar, eu tô indo para a região norte Paraná, porque eu vou participar do encerramento em 4 cidades, porque eu virei madrinha do programa. Claro. E aí que a gente fala, né, você falou gente como a gente, né, quando eu chego nos locais, as crianças veem que a Marie do livrinho, cara, a Marie é de verdade, né, o Johan, meu irmão também, né, e falam, poxa, essa história é de verdade, cara. E elas ficam assim alucinadas, mesmo professores, já tive professores de vir me abraçar chorando, falei, Marie, que história, é nossa história. Então é isso que a gente quer fazer, isso também que eu instigo, né, para as pessoas, não importa onde está no Brasil, cara, tem uma história, vamos registrar ela, vamos contar, vamos levar para as nossas crianças, mesmo adultos que leem esses livros. Eu lembro quando nós lançamos o Mistério do Ribeirão Vermelho, a ministra, na época, Tereza Cristina, teve presente no lançamento no show rural em Cascavel. E ela falou, não, essa vai ser minha agenda e eu quero estar presente. E aí o jornalista pediu, e eu lembro que ele falou assim, Marie, eu entendi tudo quando eu li o livro, coisas técnicas que eu tinha lido, eu nunca tinha entendido direito, e quando eu li o livrinho eu entendi. Né? Então, a gente tem todo esse trabalho ainda, eu tenho uma lista ali de 7 temas para esses livros infantis para dar continuidade, mas é aquilo, né, a gente tem que correr atrás de patrocínio e tal, tudo, e eu estou tentando ainda abarcar para conseguir dar conta e disponibilizar isso, mas eu vou repassar depois as informações para vocês, e se puderem disponibilizar e quem tiver interesse, sem dúvida. Aí. E no site da federação, vou mandar os 2 links, tem a biografia do meu pai, tem um livro que conta a história do Nonô Pereira, que é, né, um outro pioneiro, na época que ele completou 25 anos de plantio direto, e o Frank Dijkstra também já está lançando o 2º ou 3º livro. O primeiro é O Solo Ensinou, que ele conta também toda a história, porque eles são de colonização holandesa e conta todo esse processo, e o 2º agora é A Vida Ensinou. Então, também uma obra biográfica que a gente, né, mandando o link, as pessoas que tiverem interesse vão conhecendo um pouquinho mais aí desses nossos personagens. Na verdade, assim, aquilo, né, os nossos heróis brasileiros, né, aquilo não é ficar, desculpa lá, né, pagando pau pra gente, que às vezes nem traz algo que realmente tem uma validade, tem um peso, né? Para nossa realidade. Exatamente, nossa. Exatamente. Eu já era apaixonada, né? Agora, como é que faz? Eu como adoro ler, já vai incluir na lista. Com certeza. Olha, Marie, redes sociais, como é que as pessoas te seguem? Bom, a gente vai adicionar todos esses links que você mencionou, mas redes sociais, como as pessoas te encontram, acompanham o teu trabalho. Rede social, a principal que eu uso é Instagram, né? Então, Bartz_Marie, né? Já me acha, é perfil aberto, já faz uns 3 anos que eu abri. Uma amiga fala, Marie, você é pessoa pública, você tem que abrir o teu perfil. Figura pública, né? tem que abrir. E assim, tu vai encontrar de tudo, porque eu não separo o que é profissional, então sou apaixonada por gato, tem vídeo de gato, tem de natureza, tem de tudo que você pensar, né? Então tem o Instagram e eu tenho também o LinkedIn, que se procurar Marie Luísa e Carolina Bartz também encontra, mas confesso que eu tô pouco ativa, preciso estar mais ativa no LinkedIn. Não dá tempo. Que são as 2 principais. Pois, então. Até porque, são né, as 2 ela precisa do LinkedIn pra quê?
Olha, só para registrar, o primeiro contato que eu fiz com a Marie, inclusive pelo Instagram, a Marie foi muito solícita, muito atenciosa em responder, e eu claramente já percebi que ela realmente tinha uma vida muito corrida, tanto é que nós precisamos remarcar essa data. Então, assim... Nossa, eu nem sei, né, quantas vezes que a gente remarcou. E tá tudo Mas bem, era pro porque... dia certo. Exatamente. E olha aí, ó. Nós estamos gravando na quinta-feira, no dia, né, do plantio direto, 23 de outubro. Do plantio direto. O universo não erra, galera. Então, parabéns, Marie, pelo teu trabalho, né? Gratidão pela tua dedicação, pelo teu tempo aqui conosco, e parabéns, né, a todos os agricultores brasileiros que fazem a diferença, né? Adotando o plantio direto, adotando técnicas regenerativas, né? Fazendo o bem pela terra. Eu acho que é isso, talvez, que os agricultores não percebam, né? Eu conversei com um agricultor aqui na região, falei, Marie, mas eu não vou conseguir fazer uma mudança como o teu pai fez. Falei, cara, mas não é mudança. Não precisa fazer uma mudança como essa. Se você consegue aplicar, né, na tua área, na tua lavoura, se você consegue cuidar do teu solo com esse amor, com essa paixão que meu pai e os outros pioneiros faziam, cara, já tá louco de bom, tu tá fazendo mais que tudo, entendeu? É o mais importante que a gente precisa. Então, vamos se preocupar em cuidar desse nosso patrimônio, né? É isso. Vamos multiplicar. Agente multiplicador. Gratidão mesmo. Marie, muitíssimo obrigada, viu? E até a próxima. Gente, é isso. Mais um Chama na Botina que chega ao final. E segue a gente nas redes sociais. Acompanhe não só essa edição, mas todos os outros nossos programas ficam disponíveis em @Rede Agro Mulher Mais, pelo YouTube também Rede Agro Mulher Mais, e pelo Spotify. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.